meu lindo, minha linda, que bom ter você aqui para mais um vídeo, para mais uma aula. E hoje o nosso tema é um tema muito pedido aqui. Nós preparamos um material lindo para vocês. Você pode baixar esse PDF aqui, lembre disso, tá? Todo o material, acredito que todos aqui, pode ter um ou outro que não faça o download em PDF, mas olhe sempre na descrição do vídeo, tá bom? E faça o download deste material aqui. Material que está muito top das galáxias, né? Como a gente gosta de dizer e brincar. E nós vamos falar da nossa Base Nacional Comum Curricular, que é o documento hoje, né? Que normatiza, que ele foca nas aprendizagens essenciais do estudante. Então, nós vamos trabalhar alguns tópicos da BNCC nesse primeiro vídeo, tá? É importante que você domine os pontos que a BNCC traz e que as leis trazem. Eu não vou me preocupar em fazer leitura de lei aqui, de trazer PDF com leitura de 50 artigos, não. Nós vamos trabalhar partes específicas de temas muito cobrados em prova, tá certo? Então, vamos que vamos aqui aos conceitos, às competências que são muito cobradas, e o conceito de educação integral dentro da base. Então, o que você precisa entender primeiramente aqui? Bom, a base é um documento de caráter normativo, as bancas adoram trocar essa palavrinha aqui, tá bom, pessoal? Então, o que é um documento de caráter normativo? Ele tem força de lei, ele é uma norma, tá certo? Ele define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Então, essas palavrinhas aqui, se você cria o teu mapa, se você tem a tua forma de estudar, elas precisam estar alinhadas aí, tá bom? Então, é o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos... Então, a banca pode mudar aqui, dizendo que os alunos do ensino fundamental e médio, né? Lembra que quando nós falamos em base, nós estamos falando da educação básica, tá bom, pessoal? Então, a Base Nacional Comum Curricular ela vai atender a educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá bom? Guarde esse tripé com você, tá bom? Tá lá no artigo 21 da LDB, nós vamos colocar na nossa microaula aqui, um artigo 21, que para mim é um dos mais cobrados, que despencam em provas, tá bom? Então, vamos que vamos. Então, nós temos aqui o conceito, né, da base, ele vai se desenvolver ao longo, olha só, gente, ao longo das etapas e modalidades da educação básica, tá certo? Então, a gente sabe o que é educação básica, sabe que ele é um documento de caráter normativo, sabe que ele define um conjunto orgânico e progressivo, então nós precisamos gravar essas duas palavrinhas aqui, e aprendizagens essenciais, tá certo? Vamos ao tema agora, competências, né? Se você gosta dos mnemônicos, né? Você não sabe o que é um mnemônico, é quando você pega, por exemplo, né? Dentro das competências, nós temos os conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Quando eu dou palestra aqui para as empresas, eu sempre uso o chá, né? Eu convido as pessoas para tomar um chá comigo, um chá de conhecimento, de habilidades e de atitudes. Ou seja, a Base Nacional Comum Curricular, eu costumei criar este mnemônico aqui, ó. A base toma chá. Eu nunca esqueço, e se eu pegar numa prova, eu mato isso aqui com muita tranquilidade. Ou seja, a base, ela toma chá. Por quê? Dentro das competências, ok? Dentro das competências, nós vamos ter o quê? Conceitos e procedimentos. Nós vamos ter as habilidades. O que é habilidade, gente? É aquilo que você sabe fazer, ó, são as práticas, né? Só que a base, ela trabalha não só as práticas cognitivas, como as competências socioemocionais, tá bom? Então, está dentro das habilidades, tá? Habilidades socioemocionais. Então, nós temos os conhecimentos, que é aquilo que eu sei, são meus conceitos, meus procedimentos, as habilidades, aquilo que eu sei fazer, a prática. E nós vamos ter as nossas atitudes, né? Que está ligado a quê?
as nossas ações, resolver demandas complexas da vida cotidiana. Ou seja, gente, é ensinar hoje o estudante a resolver problemas. Inclusive, hoje, falo muito para as empresas, né? Nós somos pagos pela nossa capacidade que temos em resolver problemas, certo? Então, quanto mais problemas e quanto mais eu sei, maior a capacidade que eu tenho de resolver problemas, mais bem pago eu vou ser por aquilo que eu faço. Então, guarde isso com você. A definição da BNCC, as competências, lembre do chá. Quando você pegar uma xícara de chá na tua casa para tomar, lembra, a BNCC toma chá, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes, e é isso que a banca vai pegar em cima de você, tá bom? Educação integral. Muito bem, quando a base fala educação integral, ela não está falando de educação em tempo integral, está falando de uma educação integral que é o quê? Que visa a formação e ao pleno desenvolvimento humano global, tá certo? Então, guarde esse conceito com você de educação básica dentro da BNCC. Ou seja, ó, rompendo com visões reducionistas que privilegiam a dimensão intelectual. Então, gente, a Base Nacional Comum Curricular, hoje, ela não trabalha só com a cognição, só com aquilo que é intelectual. A base vai trabalhar competências socioemocionais, ou seja, a área das emoções, e nós vamos falar também sobre as 10 competências da Base Nacional Comum Curricular. Tá bom? Então, a partir destes 3 pontos aqui que eu quero frisar com você, que a minha metodologia de estudo, a minha metodologia de ensino é essa no canal. Nós temos mais de 10 mil alunos lá no canal, temos vídeos com mais de 120 mil views, com muitos comentários bacanas. Então, eu tenho assim, aquilo que eu tenho testado é uma das metodologias que mais funciona para a nossa aprendizagem. Não adianta você pegar aqui 20 artigos e ler o artigo. A leitura, ela vai te promover o aprendizado, mas quando eu coloco para você em forma de imagem, em mapa, quando eu trago para você questões, você nunca mais vai errar a BNCC. Eu vou colocar para você aqui no nossos simulados, dois simulados, tá bom? Não vai entrar imediatamente, mas vai estar aqui nos simulados. Fica de olho lá, tá bom? Gabaritando a BNCC e o outro que é o exercício aqui, mais questões sobre BNCC, para você gabaritar, e nós vamos ter outras aulas de BNCC também. Pode ficar muito tranquilo, muito relaxado. Então, vou fazer o seguinte aqui agora, vou dar uma saidinha da sua tela, vou deixar minha beleza de lado um pouquinho aqui, pessoal, e a gente vai fazer questões. Vamos fazer algumas questõezinhas aqui e vamos ver como que as bancas elas estão cobrando isto aqui. Gente, independente da banca, não fica com terror que banca tal é pior, banca tal é melhor. Claro, as bancas mais reconhecidas, né, como a FGV, como outras bancas que têm mais know-how no mercado, elas são bancas que te cobram de uma forma mais contextualizada, porém, elas são bancas também que são muito organizadas. Então, eu vou trazer algumas questões de FGV também aqui. Nós temos alguns concursos abertos com a FGV, tá? Fica tranquilo, estou preparando para vocês só a FGV, tá bom? Para a gente fazer e ver como essa banca cobra as questões. Vamos lá, questão número 1, Banca Fundatec 2022. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter. Gente, isso aqui, se você errar, você não pode passar em concurso nenhum, tá? E caráter é o quê, gente? Normativo. Se você pensou em errar essa questão, jamais, né? E a gente fala assim, professor, a banca vai cobrar algo tão bobo assim? Cobra. Ela cobra questões de todos os níveis, tá? Não é a questão, não é a banca ser mão pesada ou mais leve, é como a contratante quer a prova, é como o contratante quer filtrar tudo isso, tá bom? Então pense nisso, não é só a banca que vai cobrar pesado, é o contratante que pede, como a banca também vai se portar, se é uma prova de filtro, se é uma prova para passar mais pessoas, né? Isso varia muito, 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 tá bom? Questão número 2, FEPES 2021, lá em São José, gente. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular,
É um documento de caráter normativo. Então, isso aqui, ó, nunca mais eu esqueço. Ela vai definir o quê? Ó? Um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais. Essa palavrinha aqui é chave dentro da BNCC. Ó. Falou em BNCC, minha gente, aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver. A banca quer saber o seguinte, eles vão desenvolver essas aprendizagens em que fase? Nós falamos lá no início da aula, na educação básica. Então, vamos lá. Ensino fundamental, ensino médio? Não, né, gente? Porque aqui faltou o quê? Ensino fundamental, educação infantil. Somente no ensino médio a base? Claro que não, muito errado. Ó. Essas palavrinhas somente, você fica de olho. Ó. Educação infantil até o ensino superior? Não, gente. Até o ensino fundamental? Não, perdão. Por quê? Faltou o ensino médio. Educação infantil ao ensino superior. Ensino superior não é educação básica, é educação escolar, tá bom? Nós vamos fazer uma aula aqui do artigo 21 na microaula para você. Fica tranquilo que você vai gabaritar tudo isso, educação básica e educação escolar, para você nunca mais pensar em errar. Nosso gabarito faltou a letra E, então, se todos estão errados, olha aqui, gente. Conforme diz o texto, ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Quando a gente falar em base, educação básica, em educação infantil ao ensino médio, tá? Não pode ter ensino superior, não pode ser fundamental e médio, ele tem que ter um tripé, lembra disso? Quando eu falo, ele vai desenvolver em que etapas? Lembra do tripé, ó, ele tem 3 pezinhos, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, está lá no artigo 21 da LDB também, tá bom? Então, nosso gabarito, letra E. Questão de número 3, meu povo. Na BNCC, o ensino fundamental está organizado em áreas do conhecimento que favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Se a tua prova é do ensino fundamental e no teu edital, que provavelmente quase 99,9% está lá, Base Nacional Comum Curricular, mesmo que ele não especifique, pessoal, que é ensino fundamental, e se é um concurso municipal, cai matando nisso aqui, ó. Então, vamos lá, marque a alternativa correta em relação às áreas do conhecimento. Quais são as áreas do conhecimento para o ensino fundamental? Vamos lá, letra A. Linguagens, perfeito. Matemática, sim. Ciências da natureza, ciências humanas, sim, tá certo. Ensino religioso. Então, nosso gabarito, letra A. A banca colocou aqui, ó, português. Gente, português é área de conhecimento? Não, a área é linguagens. Português, língua portuguesa, é um componente da área de linguagens. História? Não, história é um componente, ok, da área de ciências aí. C, artes, matemática? Não, já está errado. Geografia, enriquecimento pessoal, ó. Educação física, da área de linguagens, matemática, ciência da natureza e ensino religioso, está errado. Ó. Língua inglesa, da área de linguagens, matemática, ó, ciências, né? Ciência da natureza, geografia, ciência da natureza, ciências humanas, né? Então, nosso gabarito, pessoal, letra A. Nós temos a área de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso no ensino fundamental, tá bom, meu povo? Não caia neste erro, por favor, quando se fala das áreas do conhecimento, tá bom? Vamos lá, a banca FGV 2022, prova de pedagogo. Então, vamos lá, questão número 4. A BNCC é um documento norteador, ok? De caráter normativo, né, gente? É norteador e norteia os currículos dos sistemas e redes de ensino de todo o Brasil. E o referencial curricular amapaense, que a prova é do Amapá, né? Eles aproveitaram para enriquecer a questão com o currículo deles, é o documento elaborado pelo Estado que traduz as normas da BNCC para a realidade local. Isso aqui é um ponto importante, ó, gente. A BNCC nos permite, ó,
trabalhar com a nossa realidade, adaptar, né, a parte diversificada para a partir da realidade local, tá bom? Considerando que as unidades escolares se diferenciam entre si em necessidades e princípios específicos e que a região em que cada escola se situa possui peculiaridades que devem ser contempladas em sua proposta. O projeto político-pedagógico deve ser um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. Gente, preste atenção como que a banca FGV cobra questões. Olha o que ela fez, ela contextualizou, ela contou uma história. Lembra, se você é meu aluno, você está cansado de saber isso aqui, a banca tem 2 objetivos. Quais são, gente? Te cansar, gastar teu tempo, ok? A banca, ela contextualiza questões e você não seja bobinho de ler a questão toda. Vá primeiro ao enunciado e entenda o enunciado e vê se você precisa do texto. Vamos dizer que eu não tenha lido aqui, ó. Ele fala que a base é um documento norteador muito bonitinho, ele entra no PPP, que deve ser um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. Ok, perfeito. Vamos ao enunciado? Para que isso se concretize, é imprescindível que o PPP seja elaborado. Vamos lá. Será que eu preciso ler todo o enunciado? Às vezes a FGV gosta de fazer uma página de texto e ela coloca conceitos, coloca princípios e bababá. Vamos lá. Se é PPP, pessoal, para que se concretize o quê? É imprescindível que o projeto pedagógico seja elaborado de que forma? Eu não preciso ler isso aqui, pessoal. De forma colaborativa, sim, com a participação dos membros da comunidade escolar. Em 1 minuto eu mato meu gabarito aqui, até 30 segundos eu mato uma questão dessa, ok? E gasto mais para fazer uma revisão, uma relida, porque nós estamos num período de pressão durante a prova, né? É o calor, é a cadeira desconfortável, é gente levantando, certo? Então, vamos lá. O PPP é um documento elaborado de forma colaborativa com a participação dos membros de comunidade escolar, ou seja, de todos. Letra B, aí eu vou conferir. Por uma equipe técnica especializada em projetos, óbvio que, não, totalmente errada. Não tem nada de equipe aqui. Pelos pais responsáveis? Não. É toda a comunidade escolar. Por educadores qualificados? Não. Pelos integrantes da Secretaria de Educação? Nada disso, muito menos, né? Até porque o projeto político-pedagógico é da unidade escolar. Então, eles conhecem a realidade. Então, a equipe pedagógica, o diretor, né, o corpo docente todo, né, os funcionários, a comunidade escolar, pais, né, enfim. Então, letra A. Em 1 minuto, pessoal, eu mato uma questão da FGV 10, uma questão de nível simples, nível baixo, porém, ela começa a contar uma história aqui, ó. Você vai acertar a questão, porque projeto político-pedagógico é um tema muito tranquilo. Mas só que ela fez aqui, ó, ela começou a te cansar, ó. Aí você está lendo o texto, no outro você vai ler o texto, no outro você vai ler o texto. Daqui a pouco, uma questão básica você não consegue fazer, tá bom? Então, número 4, tranquila questão, gabarito, letra A. Vamos lá. Questão de número 5. Em uma reunião escolar, olha aqui questãozinha da banca FGV, gente, 2019, Angra dos Reis, professor de arte. Então, vamos lá, ó. Como que a FGV cobra as questões? Contextualizando, não precisa ter medo dessa banca, ok? Seja mais inteligente que ela. Em uma reunião escolar, o professor do 7º ano do ensino fundamental propôs a inclusão de um bimestre dedicado à história das manifestações artísticas de Angra dos Reis. Perfeito. Parte dos pais questionou a proposta, alegando que seu conteúdo não estava na Base Nacional Comum Curricular. Muito bem, os pais estão bem, esses pais aqui de Angra, né, gente? Ó, estão afiados com a base. Será que eles estão, né? Foram lá contestar, né, a proposta. Então, vamos ver. A dúvida foi esclarecida pela diretora ao informar que a proposta. Gente, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui é a escola
ela tem autonomia de adaptar a parte diversificada da base nacional comum curricular com a sua realidade local. Então, guarde isso com você, porque a banca vai te cobrar de diversas formas isso. Aqui na questão, ela contextualizou que o professor do 7º ano de arte, ele quer trabalhar um bimestre trabalhando a história das manifestações artísticas de Angra dos Reis. Aqui ele pode fazer um trabalho junto com outras áreas, chamar o professor de história, de geografia, de português, etc. Ou todos, né? E ele disse o seguinte, nós queremos fazer isso. Aí os pais foram lá contestar. Se eu sei que é permitido, eu falo, não pode ser aceita? Claro que pode ser aceita, porque eu tenho uma autonomia de adaptar a parte diversificada com a realidade local. Então, vamos lá, a letra A já está errada. Colocaram até aqui, ó, o currículo é definido pela União, nada a ver. A escola tem autonomia, mesmo que o currículo seja definido, mesmo que fosse. Poderia ser aceita desde que o novo currículo fosse votado pela comunidade, né? Através ali do seu conselho de escola, totalmente errado, né? Poderia ser aceito porque as escolas, ó, estão aptas a definir parte do currículo. Achamos o gabarito aqui, letra C. As escolas estão aptas a qual parte do currículo, gente? Parte diversificada, tá? Preste muita atenção nisso. Deixa eu voltar um pouquinho para a tua tela. Isso, embeleza a tua tela aqui, fica muito melhor, né, pessoal? Vamos lá. Letra D. Poderia ser aceita desde que fosse previamente encaminhado e aprovado pelo MEC. Gente, você já pensou se toda proposta tem que encaminhar para o MEC? Nada disso. Não poderia ser aceita, poderia sim, porque eu tenho autonomia, né, de trabalhar a parte diversificada do currículo, adaptá-la à minha realidade local. Então, está totalmente errado, porque as escolas não têm autonomia, muito pelo contrário, têm autonomia para formular, né, a parte diversificada no caso. A questão está errada, nosso gabarito, letra C. Então, trouxe duas questões da FGV. Você viu a diferença da banca FGV para as outras bancas? Ela é uma banca que contextualiza um pouquinho mais. Lembra disso, gente? Toda banca tem dois objetivos, ela só quer te cansar, gastar teu tempo. Então, vá primeiro ao enunciado da questão. Vá primeiro ao enunciado. Isso a gente faz muito em língua portuguesa, né? Que às vezes a banca escreve lá um texto de uma página e vai lá e te pergunta, assinale a sentença em que a palavra grifada é objeto direto. Aquele texto fez sentido para mim? Nenhum, né? Então, da mesma forma, a questão número 4, né, quando nós voltamos lá, o texto fez sentido dizer que é base, que PPP? Não, o que é o PPP? É o documento que vai nortear as decisões da escola, vai nortear a proposta, com base em quê? Construído por quem? Por todos da comunidade, tá? Então, se eu sei isso, gente, eu tenho muita segurança, eu vou lá, ó, matei a questão, em 1 minuto eu mato uma questão próxima, ok? Pessoal, fechamos aqui mais um vídeo, espero que você tenha gostado dos princípios que nós trabalhamos aqui da BNCC, do conceito, né, das competências e da educação integral. Então, eu trouxe 3 conceitos para vocês muito cobrados em provas, espero que vocês gabaritem, arrebente, ok? E põe a banca no bolso, tá bom? Beijo no coração, papai do céu abençoe vocês, até o próximo vídeo.